Fala galera, professor Thiago Almeida na área. Hoje a gente vai relembrar aí áreas de figuras planas, né? Só rever aí algumas fórmulas. Então vamos lá, começando das básicas, né? Retângulo. A área, que a gente está chamando de S, de superfície, vai ser igual a comprimento vezes a largura, ou base vezes altura, ok? Então essa medida A aqui, ó, toda essa medida A, que eu estou ondulando, vezes a medida B que eu acabei de ondular, beleza? Então é só fazer uma dimensão vezes a outra, beleza? Comprimento vezes largura, ou base vezes altura, ou simplesmente uma medida vezes a outra. A do quadrado, ó, a superfície, que a gente está chamando de S aqui, pode ser a área, é igual a aresta ao quadrado. Aresta, ou lado, ou o comprimento, né? O quadrado é aquela figura que tem as duas dimensões iguais. O comprimento é igual à largura, né? Que a gente chama de lado e lado. Então a área é igual a lado ao quadrado, ok? Triângulo. A fórmula da área do triângulo vai ser base vezes a altura sobre 2. A base aqui a gente está chamando de A. Lembrando que são só letras para representar algum elemento, né? A altura está aqui, ó, representada pelo H, que eu estou reforçando de verde mesmo. Então, para achar a área do triângulo, basta fazer base vezes altura. Isso quando a gente tem esses elementos para poder calcular a área, ok? Depois a gente vai ver outras áreas importantes sobre triângulos. Paralelogramo. O paralelogramo, ele tem uma base e tem uma altura. A altura dele vem do ponto mais alto, ó, que seria esse, até a base, formando um ângulo de 90 graus. Ok? Então, base do paralelogramo é esse pedacinho aqui de dentro, ó, deste ponto até esse. E a altura do ponto mais alto até a base, formando aqui, ó, um ângulo de 90 graus, ok? Então a área é igual a base vezes a altura. Trapézio. Trapézio a gente vai fazer a base maior, que é a base aqui de baixo, ó, mais a base menor, que é o pedaço de cima. Primeiro soma as bases, para depois multiplicar pela altura, que é essa medida aqui, ó. Tudo isso dividido por 2, ok? Então a área, base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. O losango é o balãozinho, né? É como se fosse o quadrado tortinho. Ele tem todos os lados iguais, percebam. E o losango ele possui duas diagonais, ó. Essa diagonal aqui, ó, que vai desse ponto até esse ponto. E tem a diagonal menor, que é daqui até aqui, ó. Diagonal menor, a gente está chamando aqui de D. D minúsculo, ok? E a diagonal maior, a gente está chamando de D maiúsculo. E como que acha a área do losango? A área é igual diagonal maior vezes diagonal menor sobre 2. Beleza. Agora o triângulo equilátero. O triângulo equilátero é aquele que tem todos os lados iguais. A área é dada, eu vou reforçar aqui, ó. A área é igual a lado ao quadrado vezes a raiz de 3, tudo isso sobre 4. Esse lado é o lado do triângulo. Lembrando que o triângulo equilátero possui os 3 lados iguais, ok? Vamos para outras áreas importantes. Essas são as mais importantes, mas algumas que também são importantes, mas um pouco menos usadas, ok? A área de um triângulo retângulo. Toda vez que você tem um triângulo retângulo, de frente para o ângulo de 90 graus, você tem a hipotenusa, que geralmente a gente chama de A. Temos os catetos. Vou fazer de outra cor. O C é um cateto. E o outro lado, que aqui está sendo representado pelo B, é o outro cateto. E para a gente fazer a área de um triângulo retângulo, ó, basta a gente fazer um cateto vezes o outro sobre 2. Ok?
Aqui é a área de um triângulo qualquer, que a gente já tinha visto aqui, ó. Base vezes altura sobre 2. Mas quando a gente vira o triângulo retângulo e ele fica neste formato, a base é o próprio cateto. E a altura é o outro cateto. Então, é só fazer cateto vezes cateto sobre 2. Beleza? Vamos ver mais algumas áreas agora. Vamos lá, galera, ó. Área do triângulo quando conhecemos dois lados e um ângulo entre eles. Então, a gente conhece esse lado aqui, ó, que é o lado C. Conhecemos também o lado B. E conhecemos o ângulo entre eles. Tem que ser o ângulo entre eles. Ok? Se eu conhecesse esse ângulo aqui de cima e esse ângulo aqui da direita, não adiantaria. Tem que ser o ângulo entre os lados que conhecemos. Para calcular essa área, basta você fazer um lado vezes o outro, vezes o seno do ângulo entre eles, tudo isso dividido por 2. E a última aí, ó. Triângulo quando conhecemos somente os lados. Essa fórmula a gente vai usar quando a gente conhece os três lados, ó. Um lado A, o lado B e o lado C. Quando a gente conhece os três lados, a gente pode usar essa fórmula que é chamada de fórmula de Herão. A fórmula diz o seguinte, ó. A área é igual a raiz quadrada de P vezes P menos A vezes P menos B vezes P menos C. Quem é esse P? P é o semiperímetro. Tá aqui, ó. P é o semiperímetro. O que é semiperímetro? É a soma de todos os lados dividido por 2. Ó, tá aqui, ó. P é igual à soma de todos os lados dividido por 2. Então, primeiro você soma todos os lados, divide por 2, você acha o semiperímetro. Achou o semiperímetro, joga na fórmula. Vai ser semiperímetro vezes semiperímetro menos um dos lados. Ah, mas qual lado? Qualquer um. Você escolhe um deles para ser o primeiro. Vezes semiperímetro menos o segundo lado, vezes semiperímetro menos o terceiro lado. Ok? Então vamos dar uma olhada nesse exemplo aí, ó. Determine a área de um retângulo que tem base medindo 3 metros e uma diagonal de medida 5 raiz de 10 metros. 5 raiz de 10 sobre 3, né? Então a gente está falando de um retângulo, ó. Vou tentar desenhar aqui a mão livre, hein? Não ficou perfect, mas tá bom, hein? Aí estamos falando da diagonal dele, ó. Diagonal do retângulo, é essa linha que eu tracejei. Então diz que a base é 3 metros. E diz que a diagonal é 5 raiz de 10 sobre 3 metros. Mas o que eu preciso para achar a área, só para lembrar aqui, ó. A área do retângulo. Base vezes altura. Então tá faltando pra gente o quê? Essa altura. Mas percebam que toda vez que a diagonal de um retângulo é traçada, nós temos aqui um ângulo reto, porque se é retângulo, esse ângulo é reto. E com isso, ficou formado aqui, ó, que eu vou pintar de verde, um triângulo retângulo. E nesse triângulo retângulo, eu possuo a hipotenusa, tenho um dos catetos e preciso do outro cateto. Nós vamos usar aquela fórmula mega famosa, Pitágoras. Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa, é igual à soma do quadrado dos catetos. Então é um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Vamos substituir. Hipotenusa, 5 raiz de 10 sobre 3. Então vai ficar 5 raiz de 10 sobre 3 ao quadrado, igual um cateto 3 ao quadrado, mais o outro cateto que é o h que a gente precisa descobrir. O quadrado disso tudo vai ser quadrado de cada elemento. 5 ao quadrado, 25, que multiplica raiz de 10 ao quadrado é 10, tudo isso sobre 3 ao quadrado, que é 9, igual 3 ao quadrado, 9, mais h ao quadrado. 25 vezes 10, 250 nonos. Esse 9 vem para cá subtraindo, igual a h ao quadrado. 250 menos 9, 250 sobre 9 menos 9 vai ser 250 menos 9 vezes 9, que vai dar 81. Repete o 9 embaixo. Tudo isso igual a
h ao quadrado. Beleza? 250 menos 81, vou passar aqui para o lado, ó. 250 menos 80 vai dar 170. Menos 1, 169. Sobre 9 igual a h ao quadrado. Quadrado de um lado vem para o lado de cá como raiz. 169 sobre 9, que é igual a h. Então, h é igual, raiz de 169 é 13, raiz de 9 é 3 metros. Vamos, então, achar a área. Então, a área é igual a base, que é 3, vezes a altura, que é 13 sobre 3. 3 multiplicando em cima, 3 dividindo embaixo, a gente pode cortar. Então, a área é igual a 13 metros quadrados. Beleza. Vamos ver mais exemplos para a gente ficar craque nisso aí. Vamos lá, galera. Determine a medida do lado de um quadrado que ocupa a mesma porção do plano que um retângulo de base medindo 6 e a altura medindo 8 terços. Então, está falando de um retângulo e um quadrado. A gente não conhece o lado desse quadrado, vou chamar de L. E é exatamente o que ele pede, ó. Determine a medida do lado de um quadrado que ocupa a mesma porção do plano que um retângulo. Ou seja, a área desse quadrado é igual à área do retângulo. E no retângulo ele deu as medidas pra gente, ó. 6 centímetros e a altura 8 terços de centímetro. Vamos achar a área do retângulo, que é igual a 6 vezes 8 terços. Esse 3 e esse 6 a gente pode dar uma simplificada. Por 3 fica 1, o 6 por 3 fica 2. Então nós temos que a área do retângulo é igual a 2 vezes 8, que vai dar 16 centímetros quadrados. Isso quer dizer que a área do quadrado também mede 16 centímetros quadrados. Então, a área do quadrado também é igual a 16 centímetros quadrados. E a gente sabe que a área do quadrado é calculada por L ao quadrado, que é igual a 16. Se eu tenho quadrado de um lado, eu passo para o outro lado em forma de raiz. Então, L é igual a raiz quadrada de 16. L é igual a 4 centímetros. Beleza. E vamos ao terceiro exemplo. Calcule a área de um paralelogramo. É esta figura. Beleza. Em que dois lados consecutivos têm medidas 6 e 10. Então, vou botar 10 aqui e 6 metros aqui. Beleza. Respectivamente, e formam um ângulo de 45 graus. Então, esse ângulo aqui é de 45 graus. Ótimo. A gente pode fazer de algumas maneiras. Uma delas é dividir esse paralelogramo ao meio. Ó. O que a gente criou? Dois triângulos iguais, certo? Figura 1 e figura 2. Figura 1, triângulo. Figura 2, triângulo. Figura 1 é exatamente igual à figura 2. Beleza? São iguais, figuras iguais. E como é que a gente acha a área de um triângulo conhecendo os lados e o ângulo? A gente vai ter que fazer aquela formulazinha. A área do triângulo vai ser igual um lado vezes o outro, vezes o seno do ângulo entre eles. Tudo isso dividido por 2. Então, a área é igual a 60 vezes seno de 45, que eu já vou substituir, dividido por 2. Por que eu não substituí ainda? Porque eu quero fazer essa simplificação aqui. Ó. Por 2 fica 30, por 2 fica 1. Então, a área do triângulo é igual, deixa eu botar um triângulo aqui, ó. 30 vezes seno de 45, que é a raiz de 2 sobre 2. Dá para simplificar o 30 e o 2 de baixo, vai ficar 15 e 1. Então, a área do triângulo é igual a 15 raiz de 2 metros quadrados. Só que são dois triângulos. Ó.
1 e 2. Então a gente vai pegar essa medida e vai multiplicar por 2. Então a área do paralelogramo vai ser igual isso vezes 2, que vai dar 30 raiz de 2 metros quadrados. Beleza, gente? Vamos lá, vamos continuar, hein? Vamos lá, galera. Calcule a área de um triângulo em que dois lados consecutivos têm medidas 5 e 4, respectivamente, e formam um ângulo de 60 graus. Então, só para ilustrar, ó, a gente nem precisaria do desenho, né? Temos aqui um triângulo, ó. Dois lados 5 centímetros e 4 centímetros, é parecido com aquela que a gente fez agora há pouco. E o ângulo entre eles 60 graus. Então vamos à área. A área do triângulo é igual um lado vezes o outro vezes o seno do ângulo entre eles sobre 2. Esse 2 e o 4 a gente pode simplificar. Por 2 fica 1, por 2 fica 2. E aí nós temos que a área é igual a 5 vezes 2, 10. 10 vezes o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Podemos simplificar o 10 com 2 por 2, ó, fica 5, por 2 fica 1. Então nós temos que a área desse triângulo é 5 raiz de 3 centímetros quadrados. Beleza. Vamos ao exemplo 5. Calcule a área de um triângulo cujos lados medem 5, 8 e 11. Conhecemos os lados. Para isso precisamos do semiperímetro. O que é semiperímetro? Soma todos os lados e depois divide por 2. 5 mais 8, 13, mais 11, 24. 24 sobre 2 é igual a 12 centímetros o semiperímetro. Vamos para a fórmula da área. Fórmula de Heron. A área é igual a raiz quadrada do semiperímetro, que multiplica o semiperímetro menos um dos lados. Aí você escolhe começar pelo 5, 8 ou 11. Vamos começar do menor mesmo. Vezes 12 menos 8, vezes 12 menos 11. Tudo isso, ó, parece que é gigante, mas no final fica tranquilo de fazer. Raiz quadrada de 12 que multiplica 12 menos 5, 7, vezes 12 menos 8, 4, vezes 12 menos 11, 1. Esse 1 a gente nem precisa se preocupar, né? A área é igual a 12 vezes 7 vezes 4, 28. Beleza? Juntei aqui o 7 vezes 4 por enquanto, para a gente poder fazer passo a passo aí. A área é igual 12 vezes 28 dá 280 mais 56, 336. Raiz quadrada de 336. Se eu só conferir 12 vezes 28, 10 vezes 28 é 280. 2 vezes 28 é 56. 56 mais 280 é 336. Beleza. Vamos fatorar para ver se isso tem raiz. Por 2. Vai dar 1, 6, 8. Por 2, 8. 4 por 2, 42, por 2, 21, por 3 dá 7, por 7 dá 1. Aqui sai um 2, sai outro 2, o 3 e o 7 não saem. Então, 2 vezes 2 dá 4, a área é igual a 4 raiz quadrada de 3 vezes 7, 21. 16 vezes 21, deixa eu ver, 320, 336, tá certo. Centímetros quadrados. Beleza. Vamos lá, galera. Vamos lá, e para finalizar os dois últimos exemplos aí, ó. Calcule a área de um losango de lado com medida 5 centímetros. Então vamos pensar aqui num losango, ó. O losango. A gente vai precisar das diagonais. Então já vou traçar as diagonais aqui, ó. Vem pra cá. Beleza. Esse aqui vem pra cá. E esse aqui pra cá. Beleza. Não ficou 100%, mas tá bom, né? Vamos lá. O lado mede 5 centímetros. É o que tá dizendo. E a diagonal maior, que é esse pedacinho aqui, ó.
que vai do A até o C. Deixa eu botar as letrinhas. Mede 8. A gente sabe que num losango as diagonais se cruzam ao meio. Então, se a medida maior é 8, é porque nós temos 4 centímetros para um lado e 4 centímetros para o outro. Sabemos também que as diagonais se cruzam formando ângulos de 90 graus. Então, o que nós temos aqui? Triângulos retângulos iguais. São 4 triângulos retângulos iguais. Eu marquei só um aí, ó. Mas eu tenho outro aqui e outro aqui. Esse triângulo retângulo está faltando exatamente essa medida aqui, ó, que eu estou pintando de vermelho. Que a gente vai chamar de x. Que é a mesma medida aqui de baixo, ó, que também mede x. Então, se a gente descobre x, a gente descobre a diagonal menor. Beleza? Então, vamos pensar nesse triângulo. Ele é um triângulo retângulo. Então, a gente pode fazer hipotenusa ao quadrado é igual a 1 cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, 25 igual a 16 mais x ao quadrado. 25 menos 16 igual a x ao quadrado. Passei o 16 para o outro lado, ó. Essa subtração é igual a 9. Quadrado de um lado passa para o outro lado como raiz. Então, nós vamos ter que x é igual a raiz de 9. Logo, x é igual a 3. Esse triângulo é pitagórico, né? Para quem lembrasse disso, podia botar 3 direto. Poupava esse tempo aí dessa conta, ok? Então, nós temos que, nós temos a diagonal maior medindo 8 centímetros e a diagonal menor medindo 3 mais 3 centímetros, que vai dar 6 centímetros. Vamos calcular a área. A área é igual a diagonal maior vezes diagonal menor sobre 2. 8 vezes 6, 48 sobre 2. Temos que a área é igual a 24 centímetros quadrados. Show, hein? Agora vamos ao último exemplo. Calcule a área de um trapézio isósceles. Vamos pensar no trapézio aqui, ó. Trapézio isósceles é aquele que tem os dois lados não paralelos com mesma medida. Ou seja, os lados que são inclinados são iguais, ó. Esse lado é igual a esse. Mesma medida. Calcule, ó, NP igual a QM, que é igual a 5. São esses lados aqui. Então aqui mede 5 centímetros. E aqui também mede 5 centímetros. Vamos chamar aqui de MNP, deixa eu ver. NP. MN é maior, então vai ficar aqui embaixo. MNPQ. Beleza. MN 13 centímetros. PQ 7 centímetros. Beleza. Trapézio isósceles, eu preciso dessa altura. A altura do ponto mais alto até a base, formando 90 graus. Ou aqui, ó. Preciso dessa altura, que é igual a essa. Quando eu tracei as duas alturas, percebo que esses 7 centímetros, ele acontece aqui embaixo também, ó. 7 centímetros. E eu sei que tudo aqui embaixo tem 13. De 7 para chegar a 13, faltam 6. Isso quer dizer que eu tenho metade para um lado e metade para o outro. Então, nós vamos ter 3 centímetros para cá e 3 para cá. A gente acabou de formar aqui, ó, um triângulo retângulo. Ele também é pitagórico. Perceba que ele é igualzinho a esse, ó. A gente achou 3 para x, né? 3, 4 e 5. Aqui eu já tenho 3 e o 5, então a altura só pode ser 4. Beleza, agora a gente pode ir para a fórmula da área. A área é igual a base maior mais base menor. Tudo isso vezes a altura sobre 2. Podemos simplificar o 2 com 4, vai ficar 1. E aqui 2. Então a área é igual a 20 vezes 2, ou seja, a área é igual a 40 centímetros quadrados. Beleza, galera. É isso. Espero ter ajudado. Agora é cair dentro aí dos exercícios para a gente poder praticar bastante e ficar fera em áreas de figuras planas, ok? Então, ó, muito amor no coração de vocês. Fiquem em paz. E tamo junto, hein? Um abraço.